Olá pessoal, então continuando as nossas aulas do curso de Lógica de Programação, vamos ver hoje operadores lógicos, certo? Então qual que vai ser o conteúdo da nossa aula de hoje? Vamos ver os operadores lógicos AND, OR e NOT, e vamos fazer o programinha IMC, que é um programa que nós já fizemos, só que a gente vai dar uma incrementada nele, vamos melhorar esse programa, certo? Então só para a gente relembrar como calcular o IMC, o cálculo deve ser feito usando a seguinte fórmula matemática, é o peso dividido pelo quadrado da altura, certo? Então o nosso programa original lá, que nós fizemos primeiro, programa IMC, ele tem um início, aí ele me pede para digitar a altura, eu digito a altura e ele atribui esse valor da altura para a variável altura, aí ele me pede para eu digitar o peso, eu digito o peso, ele captura esse valor e atribui para a variável peso. Em seguida, ele processa, calcula tudo isso daí, me dando o IMC. E aí, depois, na sequência, ele me mostra o valor do IMC, certo? Deu 10, 15, 20, 30, enfim. E finaliza o programa. Tá? Então, esse é o nosso programa original e esse é o código do programa que nós já havíamos feito anteriormente. Declaramos as variáveis altura, peso e IMC, o programa tem o início, pede para digitar a altura, captura a altura e armazena a variável altura, pede para digitar o peso, captura o peso e atribui para a variável peso, e calcula o IMC e me mostra o IMC, e finaliza, certo? Esse é o programa original. Então, só que, para cada valor de IMC, existe uma classificação, certo? E o resultado para o IMC é o que está dentro dessa tabela aqui que vocês estão vendo, certo? Então, se o seu IMC está entre 16 e 16,9, está muito abaixo do peso e pode acontecer queda de cabelo, infertilidade, ausência menstrual. Se você está entre 17 e 18,4, abaixo do peso, 18,5 e 24,9, peso normal, 25 a 29,9 acima do peso, 30 a 34,9 pode começar a se preocupar bastante, 35 a 40 pode se preocupar bem mais, aí maior que 40 aí você pode se preocupar pra caramba, galera, certo? Então, vamos lá ver como que fica a aplicação dessa tabela dentro do nosso código, certo? Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Nosso programa ele vai continuar pedindo para eu digitar a altura, certo? Eu vou capturar essa altura e atribuir para a variável altura. Depois ele vai pedir para digitar o peso, capturar o peso e ele vai armazenar na variável peso. Aí ele vai calcular para mim o IMC, certo? Só que antes dele me mostrar o resultado, eu vou colocar um desvio condicional aqui com aquela classificação da tabela, certo? Então coloquei até uma interrogaçãozinha ali, porque de acordo com o valor do IMC, ele vai me dar uma resposta, certo? Então, ele vai me mostrar a classificação de acordo com o valor do IMC e de acordo com aquela tabela lá, certo? E finaliza o programa, certo? Então, nós acrescentamos aqui esse desvio. Só que, para fazermos esse desvio aqui, nós precisamos aprender a trabalhar com os operadores lógicos, porque nós vamos utilizar mais que uma condição em cada desvio, certo? Então, nós temos 3 operadores lógicos aqui que nós podemos trabalhar. O NOT, que é uma negação, certo? O AND, que é uma conjunção, AND ou E, e o OR, ou que é uma disjunção, certo? Então, qual que é a sintaxe para como que eu devo utilizar esses operadores? Dentro do desvio condicional, certo? Então, eu tenho lá o if, a condição, o AND e a condição. Observa aqui que eu estou avaliando 2 condições, certo? A condição do lado esquerdo do AND e a condição do lado direito do AND, e ele vai executar se essas 2 condições forem verdadeiras. Tá? No caso do OR, essa é a sintaxe do OR,
certo? Que é a mesma coisa, eu só troquei o end por or, né? E aqui ele quer dizer o seguinte, que ele vai executar essa instrução que está em vermelho se uma das duas condições for verdadeira, não precisa ser as duas. Ao contrário do end, que ambas as condições têm que ser verdadeiras. E, por último, not, né, que ele nega aquela condição que nós colocamos aqui dentro do que nós estabelecemos aqui, certo? Então, vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, com o end, ó. Então, se o bolo for igual a morango e o bolo igual a chocolate, então comerei. Então, para eu comer esse bolo, ele tem que ser de morango e de chocolate. É isso que esse operador está me falando, ó. Ambos tem que ser verdadeiro as duas condições, tá? Já no caso do OR, se o bolo for de morango ou de chocolate, eu como. Então não precisa necessariamente ter os dois sabores, mas tendo um dos dois sabores, certo? Eu comerei. Então esse é o OR, ele é relativo, o AND ele é absoluto. Tem que ser os dois. O OR pode ser um dos dois verdadeiros. Já o NOT eu nego, ó. Eu coloquei aqui na condição bolo igual a abacaxi, só coloquei um NOT aqui fora, aqui, ó, que eu quero falar assim, ó, que eu não quero bolo de abacaxi, certo? Então, se NOT bolo de abacaxi, então comerei, ou seja, se for qualquer bolo, qualquer sabor, menos de abacaxi, eu como. Tá, então esses são os operadores que nós vamos utilizar. Então vamos incrementar o nosso programa agora, certo? Então nosso programa ele começa igual ao anterior, com o nome do programa, com a declaração das variáveis altura, peso e IMC. Aí o programa tem um início, certo? E aí ele pede para eu digitar a altura. Vou digitar a altura e ele vai atribuir esse valor que eu digitei para a variável altura. Aí ele vai pedir para eu digitar o peso. Vai escrever na tela, digite o seu peso. Eu vou digitar o peso e ele vai capturar esse valor e atribuir para a variável peso. Em seguida, o que ele vai fazer? Calcular o IMC, certo? Dentro daquela fórmula que eu já mostrei para vocês. Depois, agora aqui ele vai começar a fazer os testes em cima desse valor do IMC, certo? Então lembra da nossa tabelinha lá? Tá? Então eu utilizei os valores daquela tabela. Então se o IMC for maior ou igual a 16 e o IMC menor ou igual a 16.9, então ó, ele tem que ser entre 16 e 16.9, certo? Então se ele estiver nessa faixa de valores, então ele vai me dar uma mensagem, ó, muito abaixo do peso, queda de cabelo, infertilidade, ausência menstrual. Outra condição, se o IMC for maior ou igual a 17 e o IMC menor ou igual a 18.4. Então, se estiver nessa faixa, vai acontecer o quê? Ele vai me dar a mensagem que eu estou abaixo do peso, né? Pode dar fadiga, estresse, ansiedade. Outra condição é se o IMC for maior ou igual a 18.5 e o IMC menor ou igual a 24.9. Observe que eu estou colocando ponto aqui nos decimais, tá? Então, se estiver nessa faixa entre 18.5 e 24.9, ele vai me dar a seguinte mensagem. Peso normal, menor risco de doenças cardíacas e vasculares. Opa, melhor para você, se estiver nesse valor aí. Se o IMC, então, for maior ou igual a 25 e o IMC for menor ou igual a 29.9, então ele vai escrever acima do peso, fadiga, má de circulação, varizes, toma cuidado. Outra condição é se o IMC for maior que 30 e o IMC menor ou igual a 34.9. Então, já está em obesidade grau 1 aqui, ó, pode dar diabetes, angina, infarto, aterosclerose. Se o IMC for maior ou igual a 35 e menor ou igual a 40, então já está na obesidade de grau 2, apneia do sono, falta de ar. E se for maior que 40, meu amigo, aqui eu não usei o end, ó, tá vendo? Porque lá na tabela só tem quando ele é maior que 40, ó. Então se ele for maior que 40,
Então você já está na obesidade grau 3, tá? Pode dar refluxo, dificuldade para se mover, escaras, diabetes, infarto, AVC, entre mais um monte de outras doenças aí que pode acontecer, tá? E o ReadLN aqui é só para dar uma pausa, né? Para eu poder ler a resposta e finalizo o programa, certo? Então esse é o nosso programinha MC. Vamos testar ele para ver se ele funciona realmente? Vamos. Então eu já deixei digitado aqui para economizar o nosso tempo. Já está digitadinho aqui. Vou executar o programa. Executei o programa. E ele pediu o que então? Para eu digitar a minha altura. Então vou digitar a minha altura. 1,73. Ó, é ponto, não é vírgula, tá? Aí eu vou digitar meu peso. 73 quilos. Peso normal. Menor risco de doenças cardíacas e vasculares. Ó, que legal. Muito bem, vamos fazer um outro teste, então, com outro valor. Né, F9. Ok, então eu vou digitar minha altura aqui. 1,73. Vamos colocar aqui, e se eu tiver 100 quilos? Nossa, obesidade grau 1 já tenho que me preocupar. Legal. Vamos testar novamente? Vamos. Vamos agora testar 1,73 se eu tivesse 150 quilos. Nossa, obesidade grau 3 aí. Tô morto, hein? Bom, galera, o programa tá pronto. Tá aí, tá? Brinca com a galera de casa aí. Dessa vez a galera comeu muito nessas festas, né? E como atividade, vou pedir para você comentar todas as linhas de código do programa e postar para mim, assim como nós fizemos em todas as outras atividades. Eu quero só saber se você entendeu cada uma das linhas que você escreveu no programa, beleza? Então é isso aí, até a próxima aula e bom trabalho, galera. Abraço.